Voltamos com o Espaço Público, agora 8 horas e 48 minutos. Segue a temperatura, 14 graus aqui no centro de Porto Alegre. Hoje é terça-feira, dia da gente conversar com o economista Antônio Carlos Frachelli, e o assunto não poderia ser outro. Prazer, obrigado, Frachelli, pela presença. Muito obrigado. A greve dos caminhoneiros, né? Estamos entrando no nono dia. Nono dia. O governo teria subestimado no início a força da greve, a força dos caminhoneiros em parar praticamente o Brasil? Certamente que sim, né? Mas eu acho que para o telespectador é importante explicar como é que tudo começou. Tá? O processo começa no dia 3 de julho de 2017. Nesse dia, o Conselho da Petrobras decidiu mudar o comportamento da gestão dos preços dos combustíveis. Então, a partir daquele momento, os aumentos dos preços podiam acontecer a qualquer momento. E esse preço muda a qualquer momento, seja em função do preço do barril de petróleo, seja em função do comportamento da moeda, do dólar. Ora, para que essa decisão fosse tomada, havia uma pressão muito grande sobre a Petrobras. A direção da Petrobras já dizia que não podia absorver o custo de não reajustar os preços, e havia uma pressão também sobre a direção da Petrobras que tomasse a decisão. Então, desde lá, ficou autorizada a decisão de mudar o preço a qualquer momento. Ora, desde então, o preço do petróleo que estava em $40 foi para 70, quase 80. O câmbio que estava estabilizado em 13,20 foi para 13,70. Nós temos 3 componentes aí já. Exatamente, 3 componentes. Bem, ao mesmo tempo houve a guerra do comércio, ao mesmo tempo houve as sanções ao Irã, e tudo isso tumultuou muito o cenário externo. Então a Petrobras convive com essa dualidade, né? Ela recebe digamos assim, a cotação de fora e tem que procurar trabalhar dentro um preço mais ou menos estável. Sim. A partir desse dia 3 de julho, terminou essa alternativa de ficar fixo. Então, o que os caminhoneiros pressionaram? Os caminhoneiros pressionaram porque não podia, digamos, administrar o seu negócio com variações diárias. Não há como se planejar, né? Não havia como se planejar. E definir preços de Claro. frete. Todos têm as suas razões nesse contexto, né? Sim. E esse acordo agora de ontem, né, que foi anunciado no domingo algumas medidas, e teria os caminhoneiros de algumas entidades, algumas associações, teriam acordado, então, pela volta ao trabalho. Mas isso a gente vê que não aconteceu. Em alguns pontos a greve até se amplia, né, recrudesce. Por que isso? Porque não há uma credibilidade em relação a esse acordo? Bem, esse segundo acordo já é o segundo numa semana. Houve um acordo na quinta-feira à noite, o gabinete de crise comunicou o acordo, e tão logo ele concluiu a apresentação, quando os jornalistas passaram a perguntar, já disseram que não havia sido aceito aquele acordo. Então deixou os membros do gabinete do governo já numa situação muito difícil. Então, quando foram para o segundo acordo de domingo, que é o acordo que te referes, o governo tomou todas as medidas para que as pessoas qualificadas estivessem assinando o documento. E cedeu bastante, né? Exatamente, cedeu bastante. E mesmo assim, não houve essa aceitação. Durante todo o dia de ontem, que era o dia que o plano entraria em prática, né? O que a gente percebeu é que os caminhões para chegar nos aeroportos era muito difícil, e eu balizei desde o primeiro momento o aeroporto de Brasília. O aeroporto de Brasília, imagina, na proximidade do governo Temer, não conseguia suprir, e quando conseguiu foi ao longo da tarde, já com alguns caminhões que estavam aquém da necessidade do aeroporto. E a partir daí todos os aeroportos só, digamos assim, permitiam o embarque dos passageiros e a decolagem do avião quando soubessem que poderiam retornar. Sim. E o governo o governo Temer assinou 3 medidas provisórias. Uma delas, falar da redução do diesel, que é o que Sim. interessa a eles, de 46 centavos. Exatamente. Né? São 30 centavos, mais 16, que é a CID e também a questão do PIS/COFINS. Onde está a questão onde é que está o cerne aí da desconfiança por parte dos caminhoneiros? Bem, está em todas as medidas, né?
primeiro lugar, os 16% dos 46% depende que o Congresso Nacional aprove a reoneração fiscal. É ali que vai haver a redução no PIS/COFINS e vai haver eliminação da CID. Então, esses 16% dependem do Congresso Nacional. Os outros 30% dependem da medida provisória que cria a subvenção econômica. Então, tudo isso passa pelo Congresso. Então, os caminhoneiros, eu imagino, né, têm bem presente que eles acordaram com o Poder Executivo, mas que depende da aprovação pelo Legislativo. Sim. E, bom, e o governo fala também de que a infiltração, há um aproveitamento, um oportunismo para fazer, fazer um embate político e aproveitar isso para, né, para derrubar o governo, né, que tem alas que estão trabalhando em cima disso, se aproveitando deste momento. Isso pode estar acontecendo também? Bem, tudo é possível neste momento, né? Por quê? O governo, quando fechou o segundo acordo, e as autoridades dos caminhoneiros que estavam presentes disseram: nós estamos de acordo, e agora o nosso problema é que a informação chega no caminhoneiro, que está pelo Brasil todo. Sim. Não é fácil, né, essa disposição pelo território nacional. Por outro lado, o que se percebeu é que a demora na implantação junto ao Congresso aí cria uma insatisfação. É. Então, o quadro ainda é de alguma incerteza. E nós vamos aguardar, então, mais uma vez, os desdobramentos, tudo mudando rapidamente. Obrigado, Frachelli, mais uma vez aí pela presença. Mais informações no blog do Frachelli, que é antoniocarlosfrachelli.com. A edição do